e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai sobre o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, vamos dar início, né, aos dogmas marianos. Pode passar, mas a Imaculada Conceição de Maria, né? O Papa Pio IX, não consigo ver. O Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, definiu, deixa eu ver aqui, gente, vou só pegar aqui, não tá aqui a tela. Definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Só um momento, gente, desculpa, deixa eu só, é porque tá muito pequena, eu tô vendo aqui uma forma de... Pronto, deu certo. Não consigo ver. Não consigo ver. Você quer que eu leia para você, Leila? Declaramos. É porque eu tô usando o celular, mas o notebook tá sem a câmera, mas o Raimundo foi pegar lá pra mim, pra facilitar, entendeu? Que é pra não ficar interrompendo com dois celulares. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por singular graça e privilégio de Deus, onipotente em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original. Foi revelada por Deus, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Maria, desde o primeiro instante, que é constituída como pessoa no seio de sua mãe, o é sem mancha alguma de pecado original, né? No caso, quando na concepção, né, da Virgem Maria, Santa Ana, no seio de Santa Ana, Maria foi preservada de toda a culpa, né, de toda a mancha do pecado. Em vista, né, dos privilégios de Jesus, né? A previsão dos méritos de Cristo, porque sendo Cristo Deus, né, pureza ao imitente, né, sem pecado, claro, sendo Deus, né, não poderia ser concebido em um seio manchado, né?
Então, desde da queda de Adão, Deus já havia pensado em Maria, né? Então, em vista dos méritos de Cristo, por ser quem ele é, né? Maria foi preservada da mancha do pecado. Vou continuar. Foi concebida sem pecado, ausência de toda mancha de pecado, lema da graça santificante, ausência da inclinação do mal. Este privilégio e dom gratuito foi concedido apenas à Virgem e a ninguém mais, em atenção àquela que havia sido predestinada para ser a mãe de Deus, em previsão dos méritos de Cristo, porque a Maria a redenção foi aplicada antes da morte do Senhor, né? Então, sabemos muito bem que toda a paixão de nosso Senhor, né? Cristo veio ao mundo para nos salvar, né? Entregando-se à morte. E com a Virgem Maria foi totalmente diferente, né? Porque às vezes talvez possa haver dúvidas. Ah, mas Maria também não foi salva? Sim, só que diferente de nós, né? A sua redenção já se deu no momento da concepção, né? A qual ela foi preservada de toda mancha. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para nos salvar, né? Pecadores, nossos pecados. E ela não tinha pecado, né? Nossa Senhora foi preservada disso. Então, eu vou explicar aqui como uma conversa, né? Justamente aqui quando fala em previsão dos méritos de Cristo, né? Como eu estava falando antes, Deus havia, no momento, né, da queda do homem, né? Deus já pensou em salvar a sua humanidade. Então, pensando em Cristo, né? Ele pensou em Maria, porque pensando em Cristo, ele teria que pensar como o filho dele viria ao mundo, né? Então, a gente pode ver isso também no Gênesis, quando Cristo fala sobre a mulher, né? Perdão, gente, Deus fala sobre a mulher, né? Porém, inimizade em ti, a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ou seja, essa mulher, né, que sabemos que é a Virgem Maria, né, que é a mulher também do Apocalipse, essa mulher a qual Jesus se refere a ela, mulher, né? Ele se refere a ela como mulher para justamente dizer que ela é a mulher, é aquela mulher a qual do Gênesis. Então, se Deus, né, ele falou a respeito dessa mulher, a Virgem Maria já estava nos planos de Deus desde muito antes, né, desde a queda do homem. Então, Maria estava completamente nos planos de Deus, né, por inteira. Então, dessa forma, né, justamente por isso mesmo, que ela está presente em o Antigo Testamento e no Segundo Testamento. Nossa Senhora está presente, né? Porque justamente em méritos, né? Em previsão dos méritos do seu filho, né? Ele a preservou, né? Então, exemplo, quando nessa parte aqui que fala que a sua redenção foi aplicada antes da morte do Senhor, que a gente sabe que isso foi dado a nós, com ela aconteceu antes, no momento da sua concepção no seio de Santa Ana, né? Deus a preservou. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, é muito belo quanto Deus já sonhava, né? São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer que ela é a obra-prima por excelência, a obra-prima de Deus por excelência, né? Então, como ela foi pensada, né? Ou como ela foi desejada assim, por Deus, como Deus já havia pensado nela, ela estava nos planos de Deus, né? Então, essa é a mulher que Deus preparou para gerar o seu filho, né? E temos provas também das escrituras, né? Estabeleça hostilidade, Gênesis 3,15. Deus te salve, cheia de graça, né? Quando o anjo Gabriel saudou a Virgem Maria, ele disse, não temas, né? Porque encontraste graça diante de Deus, agraciada, cheia da graça de Deus, toda a graça de Deus, né? Bendita és tu entre as mulheres. Então, somente ela, né? Entre todas as mulheres, é a bendita.
E também a parte em que ela mesma, né, fala, quando ela vai visitar Santa Isabel, e ela diz, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Então, são essas maravilhas, né? Eu estava, e justamente que aqui ela diz que não há mérito nenhum dela, né? Ou seja, é daquele que é, né? Poderoso, santo, né? Então, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Né? Então, essas foram as maravilhas que Deus, né, fez e realizou na Virgem Maria. Então, a gente vai ver mais na frente que um dogma leva ao outro. Pode passar mais vezes. Mas é isso? Aí, em sentido próprio, é a integridade física dos órgãos reprodutivos. Muitas vezes a virgindade de Maria foi atacada pelos hereges. É verdade de fé católica que Nossa Senhora ficou perfeitamente sempre virgem, antes do parto, no parto e depois do parto. No símbolo católico se diz: nascido de Maria Virgem. Nas antigas liturgias, é frequente o título de Maria sempre Virgem. No Concílio Romano, do ano de 649, se definiu Maria Imaculada, sempre Virgem, que concebeu sem concurso de homem e ficou também intacta depois do parto. Na Sagrada Escritura, temos o famoso trecho de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. O texto é certamente messiânico, e, portanto, a Virgem Maria. E, portanto, a Virgem é Maria. No Evangelho cita-se esta profecia, né? Mateus 1, 18 ao 23. E conta com exatas palavras do nascimento virginal de Jesus, né, por obra do Espírito Santo. Os padres da igreja, em um trecho, está aqui a citação ao lado, né? Veja a virgindade de Maria depois do parto. Este pórtico ficará fechado, não se abrirá e ninguém entrará por ele. Porque por ele a entrada e a véu desde Israel, pelo que permanecerá fechado. Bom, toda tradição e concorde em defender a virgindade perpétua de Maria, né? Santo Agostinho afirma: a Virgem concebeu, a Virgem ficou grávida, a Virgem deu à luz, a Virgem é Virgem perpétua. Então, a razão teológica deste dogma é clara e tão simples. Ela está na divindade do Verbo e na maternidade de Maria, a qual repugnou toda a corrupção, né? Então, assim, conforme o Catecismo Romano vai dizer o seguinte: assim como, uma bela explicação, aliás, né? Assim como vemos os raios solares atravessarem um vidro compacto, imaginem vocês aí, né? Assim como vemos os raios solares atravessarem um vidro compacto, sem o quebrar e lhe fazer o menor estrago, assim também nasceu Jesus do seio de sua mãe, né? Assim como também a gente pode ver quando os apóstolos, os discípulos estão no cenáculo, né? A portas fechadas, e Jesus entra, né? Para as passas, Jesus entra. Então, da mesma forma, também foi em seu nascimento, né?
Então, assim também foi em seu nascimento, né? Porque Nossa Senhora foi concebida, né? Foi o Espírito Santo, ela foi concebida pelo Espírito Santo, né? Então, vamos dizer, sem o auxílio, né, de um homem. Então, ela foi concebida pelo Espírito Santo, né? E também, assim como a concepção de Jesus no seio da Virgem Maria foi algo sobrenatural, algo divino, assim também foi o seu nascimento, né? Então, por isso, justamente, se Deus a preservou, né, da mancha, da culpa original, né, e também ele o preservou na sua virgindade, né? Então, a sua virgindade perpétua. Antes do parto, né, ela foi concebida, ela concebeu, né, sem, claro, né, sem o auxílio de um homem, permanecendo virgem, sendo virgem, né? E ela teve toda a sua gestação, e no seu nascimento também Deus quis preservar, né? Então, ele quis fazer assim com ela, né? E ela permanecendo sempre virgem, né? E é até aí que quando a gente vê o dogma da Imaculada Conceição, tanto o dogma da Virgindade Perpétua de Maria, quanto a, a, a Imaculada Conceição, são dogmas justamente que são usados para dar conclusão final a esse dogma da Assunção, né? Até porque vamos ver na frente que Nossa Senhora, né, é assunta aos céus, então se Deus a preservou da mancha, da culpa original, desde o início também ele a preservou na sua virgindade, então, né, toda pura, em toda a sua vida, desde a sua concepção até o final da sua vida, toda pura, sem mácula nenhuma, sem mancha nenhuma, né? Então, pronto, pode passar, mas aí. Assunção. Só um momento. Bom, Papa Pio XII, na bula papal, né, de 1º de novembro de 1950, proclamou solenemente o dogma da Assunção de Maria ao céu. Vamos lá, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, né, sempre Virgem Maria, aqui já vemos o dogma, né, Maria Mãe de Deus, e aqui também o outro, que é a Virgindade de Maria, né, em que ele vai dizer que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso de sua vida terrena, foi assunta de corpo e alma à veste. A Virgem Maria foi assunta ao céu imediatamente depois que acabou sua vida terrena. Seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens que ressuscitaram até o final dos tempos, né? Passando pela decomposição. Né? Ou seja, justamente era isso, né, que Deus sonhava para nós. Era esse o plano de Deus para nós, né? Que vivesse essa vida, né, nessa vida, aliás, antes, né, do pecado de Adão. Então, Deus nos criou para isso. Se a gente olhar para a vida de Maria, a gente vê que Deus nos queria assim, né? E aí não teríamos, né, as consequências do pecado. Também a gente não passaria o quê? Pelas enfermidades, pela velhice, todas essas coisas, né, essas consequências da carne, né? Então, aí
nós seríamos assunto ao céu. Porém, né, como São Paulo vai dizer que o pecado entrou no mundo pela morte, né? Então, quando houve a queda do homem, né, o pecado da desobediência, o pecado de Adão, né, o pecado original. Então aí a gente vê o pecado original e o pecado atual, né? E tem as consequências do pecado. Então, a Virgem Maria, como não tem a mancha do pecado, lógico, ela não vai ter essas consequências do pecado, que é a concupiscência, né? Essa desordem que temos. Que vamos dizer que tem o pecado original, que herdamos, né? Assim, todos nós, quando nascemos, já nascemos com a mancha do pecado. E assim tem os pecados atuais, que são os nossos pecados, as desordens, né? E então, a Virgem Maria, né, sendo totalmente imaculada, né, o seu corpo, né, não podia incorruptível, né, não poderia passar pela corrupção a corrupção do corpo que acontecerá conosco, né? Então, não não há uma lógica, não é certo, né, que a Virgem Maria, né, sendo ela toda imaculada, sem nenhuma mancha de pecado, ela passasse pelo mesmo que nós vamos passar, que é a corrupção do corpo, né? Então, isso acontece com nós porque nós herdamos o pecado original. É justo que morremos justamente porque, como São Paulo disse, repito, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado, né? Então, significa que se a Virgem Maria não tem o pecado original, ela é toda pura. Então, a Virgem Maria não passará pela mesma morte, né? Já que ela não tem, ela foi preservada. É como ela foi, é como, né? É tipo uma água, né? A qual foi filtrada. Ela é a única água pura, limpíssima, né? Então, o essencial do dogma é que a Virgem foi levada ao céu em corpo e alma, com todas as qualidades, né, e dotes próprios da alma dos bem-aventurados, e igualmente com todas as qualidades próprias dos corpos gloriosos, né? Então, Maria foi elevada, né, com todas as suas qualidades, todas as suas virtudes, né, que admiramos, que vemos na Virgem Maria, mas não só, até porque quando a gente morre, sabemos muito bem que na vida nada levamos, né? Apenas os nossos atos foram feitos aqui, né? O que vivemos aqui. Então, a Virgem Maria, né, com todas as suas qualidades e dotes próprios da alma, né, dos bem-aventurados, né? E também com todas as qualidades próprias dos corpos gloriosos. Olha que incrível, né? Era como eu estava falando, que diferentemente de nós, o corpo de Maria, todo o macro que a gente vai ressuscitar, né, no final dos tempos, nossos corpos ressuscitarão e receberemos o nosso corpo glorioso, né? E no céu há dois corpos, apenas dois corpos no céu, que é o corpo de Jesus Cristo e o corpo da Virgem Maria, né? Todos os outros, São José, todos os outros aguardam a ressurreição dos mortos aqui. Então, a Virgem Maria, né, subiu ao céu também com, né, o seu corpo, com todas as qualidades próprias dos corpos gloriosos. Se entende melhor tudo ao recordar. Maria foi isenta, né, do pecado original e atual. Né? Teve a plenitude da graça. Fundamento desse dogma. Desde os primeiros séculos, foi um sentir unânime da fé do povo de Deus, dos cristãos. Os santos padres e doutores manifestaram sua fé nesta verdade. São João Damasceno vai nos dizer: convinha que aquela que no parto havia
conservado a íntegra de sua virgindade, conservasse sem nenhuma corrupção seu corpo depois da morte, né? Então, se Deus também a preservou, se Deus a preservou durante toda a vida, né, na sua virgindade, São Germano de Constantinopla vai nos dizer que, assim como um filho busca estar com a própria mãe, e a mãe anseia viver com o filho, assim foi justo também que tu, que amavas com o coração materno a teu filho, Deus, voltasses a ele. Então, quando a gente olha para a Assunção da Virgem Maria, e a gente vê realmente que os dogmas, os outros dogmas confirma, né, tanto a, a virgindade de Maria quanto a sua Imaculada Conceição. Pode passar, Moisés. Faltou a Mãe de Deus, não foi? Maria, Mãe de Deus. Foi, eu acho que foi na hora que passou, aí eu não vi, desculpa, gente. Vou concluir aqui. Bom, Maria, Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso, sobre o Papa São Celestino, definiu solenemente que, ponto, se alguém afirmar que o Emanuel é verdadeiramente Deus e que, portanto, a Santíssima Virgem não é Mãe de Deus, porque deu à luz segundo a carne ao Verbo de Deus, feito carne, seja excomungado, né? Até porque não dá para separar, né? A gente vê que justamente aqui, a gente viu o dogma que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Então, esse dogma aqui confirma que o dogma Maria, Mãe de Deus, até porque não teria como Maria ser mãe apenas de Deus humano, da carne, apenas da carne, não há como separar, né? Até porque, ao meu ver, né? Desculpem aí vocês, depois vão dar a opinião de vocês, a meu ver, se realmente houvesse uma separação, né, da carne, ou seja, da divindade de Jesus e de Jesus feito carne, Jesus, né? Então, por que, da ascensão de nosso Senhor ao céu, né? Então, por que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, se o corpo não era importante? Como que se pode dividir? Como que Maria vai ser mãe de Cristo apenas, Cristo homem, né? Se o filho dela, se o corpo, né, vamos dizer, o filho dela ressuscitou e o corpo subiu ao céu, é um só. Aliás, né? Então, e justamente o dogma, né, que a gente viu na formação passada, vai nos dizer, né, que é os dogmas sobre Jesus Cristo. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, né? Então, a Virgem Maria, quando concebeu do Espírito Santo, o corpo dela formou o corpo de Cristo, né? O corpo de Jesus Cristo. Então, olha que privilégio da Virgem Maria, né? Deus precisou, vamos dizer assim, né, dela para ela formar o corpo, a carne, né? Então, olha que coisa bela, bonita, né? Então, o corpo dela gerou, né? Até a gente sabe que gesta os 9 meses. E a gente sabe que justamente quando a gravidez ela é interrompida, ali acaba. Então, o corpo ele continua gerando os 9 meses até dar uma forma. E o corpo da Virgem Maria deu né, essa forma. Então, eu lembro aqui que teve uma santa, que eu não me recordo o nome, eu gostaria até de dizer o nome dela para eu tinha anotado aqui, é Santa Verônica Giuliani, né?
que ela chegou em um momento da sua vida em que ela viu sobrenaturalmente que havia uma união do coração dela com o coração de Maria, né? Por graça divina, né? E ela recebeu a graça de ver o coração de Maria desde dentro, né? E quando ela uniu o coração dela ao coração de Maria, então ela notou que o coração de Maria era o coração de Jesus, né? Então, para a gente ver como se a Virgem Maria, apenas o sangue de Jesus é 100% sangue de Maria, né? A carne de Jesus, então, carne da minha carne, coração do meu coração, sangue do meu sangue, né? Então, é como sabemos muito bem que o sangue de Cristo é o sangue de Maria, né? Então, ela o gerou, né? A carne. E muitos concílios repetiram e afirmaram essa doutrina, né? E aqui vai dizer quais foram o concílio, né? O concílio de Calcedônia, o concílio de Constantinopla, o 2 e o 3. E aqui, Maria gerara o Cristo segundo a natureza humana. Mas quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido, não tem uma natureza humana, mas sim o suposto divino que sustenta, ou seja, o Verbo. Né? Daí o Filho de Maria é propriamente o Verbo, que subsiste na natureza humana. Então, daí a gente já vê, né, como foi a concepção. O Espírito Santo, que subsiste na natureza humana. Então, Maria é verdadeira mãe de Deus, posto que o Verbo é Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E aí vai provar também as Escrituras. Eis que uma virgem conceberá, né? Em Isaías 7,14. Então, já em Lucas, né? Eis que conceberás, né? Lucas 31. E a anunciação do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria, né? O que nascerá de ti será. Também Lucas 1,35, né? Será chamado o Filho de Deus. Enviou Deus a seu Filho nascido, né? E Cristo, que é Deus. Então, aí, podemos, como eu falei antes, né? Sendo Deus, sendo Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Né? Então, não pode haver, como eu falei antes, uma separação, né? É Deus. Então, verdadeiramente, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus, porque Cristo é Deus. Então, não pode haver uma separação. Então, a gente vê isso, quando a gente confirma em toda a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua ascensão aos céus, né? Porque Cristo está no céu com o seu corpo. Então, aí podemos ver que é justamente aquele corpo que foi gerado pela Virgem Maria no seu ventre. Esse corpo que foi gerado por ela, né? Foi gestado por ela durante os 9 meses. Então, se o corpo de Cristo está no céu, né? Podemos ver que ele ascende aos céus, nas Sagradas Escrituras ali, em vista dos discípulos, se o corpo dele está no céu. E se como o corpo de Cristo está no céu? E Cristo é Deus, então Maria é mãe de Deus. É mãe daquele corpo que subiu ao céu. Ou seja, aquele corpo não é apenas um corpo morto que não habita ninguém, é Deus. Jesus Cristo. Deus, né? Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Bom, é isso, gente. Foi bem breve e muito simples, mas então eu deixo a palavra com vocês para quem quiser fazer os seus comentários, né? Estou ansiosa para ouvir. Amém. Muito obrigado, Leia, pela formação de hoje.
Então a palavra fica aberta aí para os comentários dos nossos irmãos. Fiquem à vontade. Gente, ou qualquer correção, alguma coisa, tá? Eu tô aqui para ouvir e aprender junto com vocês. Davi é sempre o primeiro que fala, ele tem que comentar. Você tem que ser o primeiro, Davi. Rapaz, hoje eu tava esperando alguém começar. Vai lá, Michael, hoje eu vou deixar você ser a primeira. Acho que ela não tá nem ouvindo. Tô Então, mal, pode ir. Não, eu dou essa honra a você. pois tá bom. Parabéns, Leila, pela explicação, muito boa. Hoje eu diria que de todas as formações, hoje é a mais especial, né? Sobretudo por ser os dogmas da Virgem Maria, né? A mais bela criatura que já existiu e que existirá. E eu, assim, praticamente eu não tenho mais nada a acrescentar, né? São dogmas muito importantes de todos nós que somos católicos, sabermos decorado, digamos assim, né? Os quatro dogmas marianos e ensinarmos, né, para as nossas crianças, para a juventude, porque nós vemos cada vez mais um mundo que despreza as coisas de Deus e muitas vezes católicos que não acreditam nessas coisas, né? Católicos entre aspas, né? Porque um católico que não aceita qualquer um desses dogmas deixa de ser católico, né? Um católico que nega a maternidade de Maria deixa de ser católico. Um católico que nega a Assunção de Nossa Senhora, né, deixa de ser católico. E basicamente é isso. Eu não tenho nada a acrescentar, só parabenizar a Leila pela explicação. Não sei se é Leila, Leila, não sei. Leila, acertou. Pronto, parabéns, Leila. Muito bom. Continuando Então, aí, a pessoal, mesma boa coisa. noite. Pode falar. Não, o mesmo que o Davi, né? Só dar parabéns à Leila mesmo. Não tem muito, assim, o que acrescentar. Os dogmas, eles são, assim, bem definidos, bem centrados mesmo. Não há muito o que acrescentar. Só que a gente, assim, continue, né? De fato, estudando. A gente continue sempre relembrando essas formações e voltando, né? Para que a gente sempre fique fresco, né, na memória esses dogmas que, de fato, são o fundamento da nossa fé. Então, mais uma vez, parabéns, Leila, e estamos aí. Bom, pessoal, boa noite, né? Também dá parabéns à Leila. Ela ficou nervosa, né? Porque é normal a gente sentir um friozinho na barriga, a gente tem medo de errar também, mas, assim, como o Davi disse, a gente precisa saber o básico da nossa fé. E essas nossas aulas servindo para isso, né? Para a gente poder entender pilares principais da nossa fé. E dois pontos importantes sobre os dogmas marianos, né? Com relação a ela ser mãe de Deus, né? Ou seja, Padre Rogério ensinou o seguinte: por que que nós rezamos no credo que Jesus foi sepultado? Porque mesmo morto, o corpo de Jesus. Então, como ele é onipresente, então ele estava no corpo e ao mesmo tempo não estava quando foi sepultado. Porque o corpo é Jesus. Então, por isso que reforça mais ainda o dogma Mãe de Deus. E com relação à Assunção, há túmulos de Maria, né? Salvo engano, um é em Éfeso e o outro é em Jerusalém, né? Isso tem.
reforça que ela foi assunta ao céu e que não há nenhuma prova, nenhuma evidência, né, onde possa encontrar o corpo dela. Então era só isso a minha participação. Eu acho que alguém deve ter mais alguma coisa a comentar. Moisés. Eu dou esse tempinho para ligar o microfone para ver se mais alguém quer falar. Fica aberta aí a palavra, mas caso alguém não queira, eu também vou tecer meus comentários também, inicialmente, parabenizando a Leila pela apresentação clara, sucinta, direta de hoje. Esses dogmas são muito importantes para a nossa formação como cristão, como católico e como devotos de Nossa Senhora, que somos e que todo católico deve ser, né? Para a gente ter uma noção disso, né? A igreja, ela exige dos seus fiéis um culto de adoração, de latria a Deus, né? A Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, e exige também dos seus fiéis um culto de dulia, ou melhor, hiperdulia, né? A Maria Santíssima. Enquanto que o culto de dulia aos santos não há uma exigência da igreja. Isso não quer dizer que a igreja não acredita nos santos, muito menos na sua intercessão. Pelo contrário. Mas ela não impõe, por exemplo, que eu seja devoto do Santo Padre Pio, de São João Paulo II, de São Francisco de Assis, mas a igreja nos impõe, nos exige que sejamos devotos de Nossa Senhora. Corrijam-me aí os meus irmãos se eu estiver errado. Eu escutei isso, não sei se foi do padre Paulo Ricardo, mas foi de algum padre que eu escutei. Então, esse culto, né, de dulia aos santos não é exigido, mas o culto de hiperdulia, além, é claro, do culto de latria a Deus, mas esse culto de hiperdulia a Nossa Senhora nos é exigido, né? Então, nós entendemos que para ser bom católico, para ser bom cristão, verdadeiramente cristão, devemos prestar este culto à Nossa Senhora, que em nada reduz, né? Em nada reduz o nosso culto de latria, e em nada se confunde com o culto de latria que nós prestamos a Deus, né? Pelo contrário, faz nos fortalecermos, faz nos fortalecer esse culto de latria que nós devemos a Deus. E desses dogmas estudados de hoje, podemos dizer que derivam, né, ou são decorrentes, que eu sempre bato nessa tecla em todas as nossas formações, esse é o nosso 5º encontro formativo, né, mas deriva sempre daquele dogma de que nós acreditamos de que Deus é todo-poderoso. Creio em Deus Pai, todo-poderoso, lá da nossa primeira formação. Esse dogma para nós é central. E desse dogma derivam todas as outras coisas. Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo. E entrando nos dogmas marianos, eu vejo como que o principal dogma mariano, de onde derivam os outros 3, já que a gente estudou 4 hoje, é o dogma da Imaculada Conceição de Maria. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, ele é fundamental, ele é básico para que nós creiamos nos outros dogmas, na virgindade perpétua de Maria, na maternidade divina de Maria e na assunção de Maria. Esses dogmas, eles cairiam por terra se o dogma da Imaculada Conceição de Maria fosse falso, o que não é, né? Esse dogma, ele nos mostra como Deus é misericordioso para com a humanidade, porque Ele, que é criador, né, de todas as leis do universo, que mantém todas as leis do universo, como regente, mantenedor dessas leis, Ele também tem o poder de, quando quiser, derrogar essas leis. Uma das leis que nós conhecemos é que, segundo São Paulo, né, é uma lei universal,
todos pecaram. E todos concordamos com isso, todos nós católicos concordamos com isso, que todos pecaram. Em Adão, todos nós pecamos. Mas Deus tem o poder de derrogar essa lei também. Assim como, por exemplo, ele tem o poder de derrogar outras leis. Na passagem da Arca da Aliança pelo Rio Jordão, por exemplo, ele derrogou a lei da gravidade, a lei da natureza. Todo mundo sabe que o fluxo da água é correr do lugar mais alto para o lugar mais baixo, mas essa lei foi derrogada por Deus quando a Arca da Aliança atravessou o Rio Jordão. Não preciso falar também aqui da passagem no deserto do povo, né, do povo de Deus, a travessia do Mar Vermelho. E por que é que Deus também não teria poder de derrogar a transmissão do pecado original na concepção de Maria? Não só teria, como tem, como fez. Né? E em Maria nós temos uma nova Eva, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso novo Adão, e Maria, a nossa nova Eva, porque foi concebida, preservada do pecado original. Nós, católicos, acreditamos, né, nisso, porque Deus assim nos revelou implicitamente nas Sagradas Escrituras. E tem um livro muito bom, que inclusive eu compartilhei com vocês aí no grupo, né, que é do padre Júlio Lombardi. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, esse sobrenome dele. Eu sei que o primeiro é padre Júlio. Não sei se é Lombardi ou Lombardi que a gente pronuncia. O título do livro é A Mulher Bendita Diante dos Ataques Protestantes. E nesse livro, ele expõe isso de uma maneira tão bela, tão didática, tão clara, tão simples, né, que parece que ele está dando aula, nessa explicação, nesse livro, parece que ele está dando aula, uma aula assim, de quarta série, de quinta série, que a gente compreende isso tão bem, que Deus, por misericórdia, por amor, por ser todo poderoso, né, por não compactuar com o pecado, preservou Maria do pecado original e nos deu como presente, né, essa nova Eva que nos trouxe e que por meio dela veio o nosso novo Adão. Então, desse dogma maravilhoso, divino, grandioso, que é a Imaculada Conceição de Maria, que permitiu que Maria fosse salva antes de conhecer o pecado original. Nós católicos não acreditamos que Maria é deusa, que Maria se salvou por si só, que Maria não precisa de nosso Senhor Jesus Cristo, que Maria foi quem criou a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, de forma nenhuma. Né? Não é assim que nós acreditamos na maternidade divina de Nossa Senhora. Nós todos sabemos que Nossa Senhora, por si só, não se salva, por si só, ou seja, sem Deus, não, nada consegue. Mas, por outro lado, nós sabemos que ela foi a primeira a ser salva. Ela foi impedida de conhecer o pecado original. Nós caímos no buraco do pecado original e de lá nosso Senhor Jesus Cristo nos resgatou. A cruz é a escada que nos retira do buraco do pecado original. Enquanto que Nossa Senhora foi salva também desse buraco. Como? Sem sequer cair nele, através da Imaculada Conceição. E ela não caiu por méritos seus, de forma nenhuma, não caiu por misericórdia divina, por méritos antecipados de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós amamos tanto essa criatura por excelência, essa nova Eva preservada do pecado e que tanto é importante para a nossa salvação. Então é muito importante nós católicos amarmos sempre cada vez mais e mais a Nossa Senhora e, como diz São Luís Grignion Maria de Montfort, fazer conhecer cada vez mais e mais essa devoção a Maria, para que todos conheçamos e nos aproximemos cada vez mais. Porque chegar perto de Maria não tem jeito, é chegar perto de Jesus. Como a Santa, acho que foi Santa Verônica que ele acabou de falar, né? Então, se a gente for falar aqui de Maria, a gente vai a noite toda, né? Mas é isso, parabéns, Leila, pela exposição de hoje, foi muito boa, foi muito bem-vinda. E é isto, encerro aqui minhas palavras e deixo a palavra aberta para caso mais algum irmão queira falar.
Yara, você quer falar alguma coisa? Quero não. A Jussiara também está presente, vai querer fazer algum comentário? Não, não, mas foi muito bom a aula, a Lelinha explicou bem direitinho. Gostei muito da formação hoje. Parabéns, Lelinha. Eu só gostaria de acrescentar um pouco que eu acabei esquecendo de falar. Há um tempo atrás eu dei uma formação sobre os dogmas marianos para o EJC, os jovens do EJC aqui da minha cidade. E eu fui por uma linha um pouco diferente da que a Leila trouxe, né? Ela trouxe mais uma questão histórica, né? Ela trouxe mais os pontos históricos, né? Da proclamação dos dogmas. E eu fui por uma linha da patrística, né? E é interessante, e eu até sugiro que depois possamos pesquisar um pouco sobre os que os pais da igreja falavam sobre cada um dos dogmas. Agora eu não tenho mais essa anotação, se eu tivesse eu poderia citar vários pais da igreja que falaram, né, que acreditavam nesses dogmas, né? E é muito triste porque hoje os protestantes dizem que eles voltaram às origens, mas muitos deles esquecem de ver as citações desses padres da igreja que acreditavam nesses dogmas, né, nesses 4 dogmas. Acho que é um artigo no site Apologistas Católicos, se eu não me engano, eu tirei de lá. Depois pesquisem e vejam também essas citações dos pais da igreja, é muito interessante. E também, algo que eu me lembrei, uma aula do Padre Paulo Ricardo, que ele estava falando sobre a, a maternidade de Maria, né? De que Maria, ela é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus e Jesus é Deus. De que Maria não é mãe somente da natureza humana de Cristo, né? Maria não é mãe de alguma coisa, Maria é mãe de uma pessoa, que é uma pessoa divina, que é nosso Senhor. E, logicamente, né, isso inclui a natureza humana e a natureza divina, Jesus por completo. Né? É isso. Inclusive, nesse livro, Davi, que eu comentei, do padre Júlio Lombardi, ele faz esse comentário, ele traz no livro os argumentos protestantes e logo adiante ele vai, né, fazendo as contraposições, desmiuçando, né, esmiuçando todas essas mentiras aí protestantes, e uma desses ataques protestantes é esse de que os pais da igreja não tinham essa veneração por Nossa Senhora. Eles faz alguma citação ou outra de um pai fora, de um pai da igreja, de um padre, né, lá do início da igreja, fora do contexto, e o padre Júlio Lombardi traz muitas outras citações, colocando por terra essa tese falsa aí do protestantismo também. É muito bom esse livro, A Mulher Bendita diante dos ataques protestantes. Ai, gente, muito obrigada. Eu agradeço. Eu realmente confesso que eu fiquei muito nervosa, né, à vista de todas as formações que eu vi que foram dadas, que foram tão belas e tão bem explicadas, sabe? Estava muito com receio de não conseguir, assim, explicar, sabe? Quando a gente fica nervosa, eu tenho uma coisa que eu preciso ter uma ordem organizada, porque eu foge tudo da cabeça. Basta eu ficar nervosa, né? Parece dar um branco. Sabe aquele branco? Sou eu. Tudo dá um branco. Mas, assim, inclusive, depois, à tarde eu cheguei para Raimundo, eu tava comentando com ele assim, nossa, como que, né, as pessoas os protestantes, né, a gente tá falando, falam
assim, a respeito de Nossa Senhora, como ela não é mãe de Deus, ela não é imaculada, tudo isso, mas se você vê como que eles odeiam, né, vamos dizer assim, né? Eles foram, eles odeiam a Virgem Maria, né? De certa forma, vamos dizer assim. E é tão claro, ela tá tão presente, sabe? Nas escrituras, ela tá tão presente desde o início, quando eles se referem, quando ele se refere à mulher, então quem seria aquela mulher? Sabe? Eva é que não seria, né? Então seria a nova Eva. Então, quando Jesus no Evangelho ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus quer realmente falar daquela mulher, né? Daquela mulher do Gênesis. Aquela mulher, quando ele fala, é, é, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, né? E ela te esmagará a cabeça, me desculpa a ordem, gente, e ferirá o calcanhar. Estou me perdendo aqui na ordem, mas enfim. E é justamente a mulher de que a gente vê no Apocalipse, né? Então, é tão presente, é tão nítido isso, que nós católicos afirmamos isso e eles insistem, já que eles usam tanto assim, né? As Sagradas Escrituras, eles não conseguem ver isso, é uma cegueira espiritual. Eles não conseguem enxergar isso, eles não conseguem associar quem é essa mulher, né? Que é a Virgem Maria. Então, eu fiquei até assim, nossa, tá tão claro, tá tão presente, tá tão nítido, tá tão assim, escancarado assim, e infelizmente, né? Eu acho que porque, vamos dizer, né, eles foram treinados para isso, né? Que quando se entra no protestantismo, você é treinado, você não pode ir contra, né? Você é treinado para isso, para os ataques, para protestar contra a igreja. E, infelizmente, né, só temos a rezar, né? E a importância, como os meninos falou, o Davi, o Moisés, o Raimundo, né? A Michael, todos estavam falando na questão da gente conhecer os dogmas, não só saber os 4 dogmas, mas saber a respeito de cada um deles, né? Justamente para que a gente possa, primeiramente, que é verdade de fé, né? Porque isso fortifica muito a nossa fé. E uma forma também da gente catequizar e explicar para as pessoas, e uma forma da gente defender a Virgem Maria, né? A gente defender e defender a nossa fé. Então é importante, é de extrema necessidade a gente conhecer os dogmas, todos os dogmas, aliás, né? E é isso. Eu agradeço, gente. Agradeço vocês pelos parabéns. Agradeço mesmo. Obrigada. Então, pessoal, eu vou continuar aqui com a nossa conversa conectada, mas eu vou estar encerrando a gravação, que a gente sempre disponibiliza, né, para quem perdeu assistir depois, e a gente pode continuar conversando caso vocês queiram, tá? Então, nesse momento, está encerrando a gravação, mas continua aberto aí o microfone para quem quiser comentar mais.